Fala galera, tudo bom? Vamos nessa, vamos começar então a correção do simulado 10, tá? O simulado, a primeira questão era um comparativo, né? Entre a área do triângulo equilátero, que precisamos saber que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e vai ficar 30 ao quadrado, o raiz de 3 depois vou considerar 1,7, dividido por 4, ok? Então, daí já começa interessante, a gente já sabe que vai ficar 900 vezes 1,7 dividido por 4, tá? Bom, interessante. E aí, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai obter 382,5 centímetros quadrados. Só que ele resolveu adaptar. E aí a área de um outro triângulo vai ser 23 vezes 20 dividido por 2, que vai dar 230 centímetros quadrados. Então, ele pergunta a diferença aproximada, né? Então, subtrair as duas áreas, e aí você vai ver que vai dar 152,5 centímetros quadrados. Então, gabarito certo, letra A. Ok? Segunda questão. Era uma questão que falava que a relação entre o número de dias decorridos após a identificação do antígeno e a quantidade de anticorpos ocorreu de maneira linear. Então, você consegue dizer que Q é igual a A vezes D mais B, que é o Y e D é o X, tá? E a gente poderia fazer um sisteminha ou taxa de variação. Eu vou fazer taxa de variação para a gente treinar. Vou pegar os dois primeiros pontos. 44 menos 12 sobre 3 menos 1. Que vai dar aqui 32 sobre 2, que vai dar 16. Então, isso quer dizer que, tipo, a cada dia, a quantidade de anticorpos aumenta em 16. Então, vai ficar assim, Q é igual a 16 vezes D mais B. Para achar o valor de B, eu só pego um ponto qualquer. Por exemplo, vou pegar o último ponto que eu não utilizei ainda, tá? Mas poderia pegar o primeiro também. Vai ficar 76 é igual a 16 vezes 3, 16 vezes 5, mais B. E aí vai ficar B igual a 76 menos 80. O B vai dar menos 4. Então, minha função aí vai ficar 16D menos 4, gabarito certo, letra E. Ok? Também é uma questão boa, questão interessante. Vamos para a terceira. Ele fala o seguinte, pede para calcular o desvio padrão. Como é que a gente faz o desvio padrão? Primeira coisa, calcular a média. A média vai ficar 7 mais 3 mais 3 mais 5 dividido por 5. Isso aqui vai dar 25 por 5, que dá 5. Agora vamos ver o desvio de cada um. Desvio de Tóquio, chamado D1, vai ficar 7 menos 5, que dá 2. O desvio do Rio, 7 menos 5, que dá 2 também. O desvio de Londres, 3 menos 5, que dá menos 2. O desvio de Pequim, 3 menos 5, que dá menos 2. E o desvio de Atenas, 5 menos 5, que dá 0. Então, quando você soma tudo, isso aqui dá 0. Então, tá tudo certo. Aí, vou fazer a variância. O que é que a variância? Pega cada desvio, eleva ao quadrado, soma tudo e depois divide pela quantidade de desvios, que no caso é 5. Então, a variância é a média aritmética do quadrado dos desvios. Então, vai ficar 4 mais 4 mais 4 mais 4 dividido por 5. 16 dividido por 5. Ok? Isso aqui vai dar 3,2. Mas, e ele te deu 0,2. Então, tipo, qual é a lógica dessa questão? Você pensar um número que, quando multiplicado por 0,2, vai dar 3,2.
Como é um jeito fácil de fazer isso, dividir um pelo outro, né? É o jeito mais simples. Isso aqui vai dar 16. Então, você pode dizer que o desvio padrão é a raiz quadrada de 3,2, que é a raiz quadrada de 16 vezes 0,2. Raiz de 6 é 4, e a raiz 0,2 ele deu para a gente, né, aproximada, que é 0,45. Então, no final, você vai achar aproximadamente 1,8. Gabarito certo, letra B de bola. Ok? Também é uma questão muito boa. Quarta questão. Um site de buscas oferece como serviço gráficos do histórico de preços de produtos pesquisados. O gráfico a seguir representa a variação de preço de um console de videogame ao longo do ano, considerando o preço final de cada mês. Ok. No eixo das abscissas, o mês de janeiro corresponde ao número 0, o de fevereiro ao número 1 e assim sucessivamente. Um comprador adquiriu o produto em um período em que o preço mantinha constante e inferior a 5 mil. Aqui o preço está em milhares, tá? Então, 5 aqui é 5 mil, 4 é 4 mil, então a gente tem que ver valores abaixo de 5 mil. O único valor abaixo de 5 mil é esse aqui, ó. São esses 2 meses. Quais são esses meses? 4 representa maio e 5 representa junho. Gabarito certo, letra A. Show de bola, hein? Bacana demais. Então, quinta. Durante os preparativos para a festa de casamento, uma doceria foi contratada para fazer enfeites contendo doces finos. Em cada uma das mesas de convidados dessa festa será colocado um enfeite composto por 3 tipos de doce, de modo que a quantidade seja igual em todos. Para isso, foram fabricadas 120 unidades do tipo A, 240 do tipo B e 360 do tipo C. Sabe que todos os doces fabricados serão utilizados e que haverá um único enfeite por mesa. A quantidade máxima de mesas dessa festa. Bom, essa aqui é uma questão de MDC, tá bom? 120, 240 e 360. Então, o que é que acontece? Cadê? Por 3 tipos de doce, né? Top. Bom, o que meio que tá bem claro. Por 2 fica 60, 120, no caso 180, dividir os 3. Por 2, 30, 60 e 90, dividir os 3. Por 2 de novo, 15, 30 e 45, dividir os 3. Por 2 de novo, 15, 15 e 45, não dividir os 3, então vou deixar aqui. Por 3, 5, 5 e 15, dividir os 3. Opa. Por 3 de novo, 5, 5 e 5, não dividiu, então não coloco. E por 5, 1, 1 e 1. Dividir os 3. Então, MDC, 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Que vai dar nada mais, nada menos do que 120. Tudo bem. Tem alguma surpresa aqui? Não, né, gente? Porque, como 120, 240 e 360 são múltiplos entre si, então, o MDC entre eles é o menor múltiplo, ok? Aí ele diz assim, sabe que todos os doces serão utilizados na montagem, que haverá um único enfeite por mesa. A quantidade máxima de mesas dessa festa. Então, o gabarito certo é a letra C. Tá? Vão ter 120 mesas. Por quê? Do docinho A, você vai ter um doce por mesa. Do docinho B, você vai ter 2 doces por mesa. E do docinho C, você vai ter 3 doces por mesa. Certo? Tá, interessante a questão. Sexta. Questão muito boa. Essa é o seguinte, ele dá uma contextualização e vai explicar que cada elemento A e J representa o valor do insumo em milhões de reais que o setor I necessita para produzir 1 milhão em bens destinados ao setor J. Interessante.
Aí ele fala assim, de acordo com a previsão para o próximo período, os setores de agricultura e indústria produzirão individualmente 500 milhões, enquanto que o setor de serviços vai produzir 600 milhões, certo? Aí ele diz assim, o poder público, responsável pela gerência econômica dessa região, decidiu desenvolver uma agenda que prevê ações específicas. Tendo como base a matriz de consumo construída e as previsões para o próximo período, optou-se por escolher o setor que apresenta a menor estimativa de gasto total com insumos. Então, o que é que acontece aqui? Vamos pensar assim. O setor I necessita para produzir 1 milhão em bens destinados ao setor J, certo? Beleza. Então, tipo, a linha vai ser o quanto ele gasta para produzir 1 milhão, certo? Então, a gente vai somar aqui 0,5 mais 0,2 mais 0,1. Vai dar 0,8. 0,9 e 0,7. Tudo bem? E vamos agora multiplicar pelo investimento que cada um recebeu. Agricultura 0,8 vezes 500, que vai dar quanto? 400 milhões. Depois, 0,9 vezes 500, que vai dar 450 milhões. E, por fim, 0,7 vezes 600, que vai dar 420 milhões. Então, no final das contas, quem apresentou a menor estimativa foi a agricultura, com 400 milhões. Então, gabarito certo, letra A. Então, sempre lembra de o que é que o elemento A e J ele representa, tá? Isso é bem importante, essa tradução. Lembrando que I é linha e J é coluna. Bom, para fazer o projeto de construção da sua casa de 80 metros quadrados, uma pessoa pesquisou algumas empresas de arquitetura que realizavam em conjunto serviço de topografia. O quadro a seguir mostra o orçamento pelas 5 empresas. Tudo bem. Após avaliar as propostas, a pessoa decidiu contratar a empresa que oferecia o menor preço à vista. Sendo assim, a empresa escolhida foi... Bom, vamos lá. O que é que ele fala aqui? Tem 80 metros quadrados e aqui é o valor do nosso projeto. Então, a gente meio que tinha que fazer assim. Custo 1 vai ser 1.095, que é fixo, mais R$ 80 por metro quadrado vezes 35. Ok? Então, você teria que meio que fazer isso para todos, para depois você tirar a sua conclusão. Esse aqui, por exemplo, deu 3.895. Vamos deixar aqui por enquanto. Custo 2, 1.500 mais 80 vezes 30. Vai dar 2.400 mais 1.500, 3.900. E esse não tem nem desconto. Então, meio que tipo, tu já corta esse. Não pode ser esse. Custo 3 vai ficar R$ 1.000, que é o valor fixo, mais 80 vezes 32. Certo? Bom, 80 vezes 32, salva a memória, vai dar 2.560. Mais 3.560. Só que esse aqui não tem desconto nenhum. Mas vamos deixar aqui. Custo 4 vai ficar o valor fixo, que é 900, mais 80 vezes 38. Ele tem um metro quadrado muito caro. 80 vezes 38 vai dar quase 3.200. 3.040 mais 900. Então, 3.940. Então, você percebe que é o seguinte, os dois, tanto um quanto o 4, eles têm desconto de 5%. Só que aqui é 3.940, né? Então, ainda assim vai ficar mais caro, certo? Se você fizer isso, mas vamos lá, vou deixar aqui quieto. E o custo 5 vai ser 980 mais 80 vezes 36. 80 vezes 36 vai dar 2.880, mais 980, 3.860. Então, vamos lá. Esse aqui tem um desconto de 5%. Então, vamos ver com desconto quanto é que vai ficar. 3.895 vezes 0,95. 3.700,25. Esse aqui não tem desconto, né? Esse aqui também não tem desconto, mas ainda está ganhando. O quarto vai ficar 1 menos 0,05. A gente já vê que vai dar maior do que esse. 3.940 vezes 0,95. 3.743, como a gente já tinha esperado.
E esse aqui tem um desconto um pouquinho maior, que é 6%. Mas ainda não vai conseguir ultrapassar o outro, que fica 3.628,40. Então, você percebe que, no caso, o terceiro foi escolhido, letra C. Tá? Essa é uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho e também você analisando os comparativos resolvia com mais rapidez. Oitava, uma artesã deseja montar uma loja virtual para vender seus produtos. Para isso, ela realizou uma pesquisa de mercado a respeito das plataformas de comércio virtual e identificou que, em média, um plano de hospedagem custa R$ 100 mensais. Além disso, observou que cada unidade teria um custo adicional de R$ 5, referente às despesas com embalagens. Certo? Legal. Então, o que é que acontece? O gráfico a seguir apresenta a relação entre o lucro desse artesão e o número de unidades vendidas. Inicialmente, essa artesã deseja ter um lucro de 2.740. Então, no mínimo, quantas unidades de produto devem ser vendidas mensalmente para o lucro ser alcançado? Pronto. Aqui ele já está dizendo que o lucro é essa função, certo? Vamos então entender como é que é o lucro aqui. Concordo que o B vale menos 100, então o lucro vai ficar A vezes X menos 100. E qual a outra informação? Quando X igual a 15, o L vale quanto? 100. Então vai ficar 100 é igual a A vezes 15 menos 100. Vou passar o menos 100 para cá, vai ficar 200 é igual a 15A, e A é 200 sobre 15. Se eu dividir por 5, gente, vai ficar 40 sobre 3. Ok? Top. E aí, nossa função ficou assim: 40 sobre 3 x menos 100. Ok? Top, então? Massa, né? Pronto. Então, o que é que acontece? Ele quer saber quantas unidades, ou seja, qual o valor de x ele tem que vender para que o lucro seja 2.740. Vai ficar assim, ó. 2.740 é igual a 40x sobre 3 menos 100. Passo para cá, vai ficar 2.840 é 40x sobre 3. Corta um zero com zero. Aqui vai ficar x igual a 71 vezes 3, que vai dar quanto? 213, não é isso? Então, gabarito certo, letra D, de Deus. Nono, vamos ver aqui. O projeto inicial de uma piscina previa que ela teria formato de bloco retangular e que em sua capacidade máxima seriam utilizados 60 gramas de cloro para o tratamento da água. No entanto, durante a aprovação do projeto, decidiu-se aumentar as dimensões, de modo que o formato e a profundidade fossem mantidos e o comprimento fosse multiplicado por 1,5 e a largura por 1,6. Então, tipo assim, você tem um volume, que ele é A vezes B vezes C, certo? E você usa 60 gramas. Agora, o seu volume vai ficar 1,25A vezes 1,6B e mantém a largura, a altura constante, certo? E quando tu multiplicar 1,25 vezes 1,6, isso aqui vai dar 2. Vai 2 vezes A vezes B vezes C. O que que aconteceu? A gente dobrou de tamanho o volume da piscina. Então, se a gente dobrou de tamanho o volume da piscina, aqui também tem que ser o dobro, 120 gramas. Então, gabarito certo, letra D. Ele fala, né? A quantidade de cloro é diretamente proporcional à capacidade. Então, tranquilo, de Deus. Na praça central de uma cidade será construída uma pista de skate do tipo mini ramp, cuja vista frontal está apresentada na figura. A curvatura da pista está sendo modelada pela função, considerando a origem do sistema no ponto A. Então, o que é que acontece? Ele está considerando que a origem é aqui, ó. A origem é aqui. Aqui é Y e aqui é X. Ele diz que daqui para cá tem 1 metro e daqui para cá tem 1 metro.
E a gente precisa achar o comprimento total dessa pista, que corresponde à distância entre os pontos A e D. Então, a gente precisa saber isso aqui. Ó. Só que você concorda que isso aqui são as raízes da função? Pronto. Então, se elas são as raízes da função, fica mais fácil para resolver, concorda? Bom, então vamos lá. O que é que a gente pode fazer? Tem vários jeitos, tá? Eu poderia primeiro achar a soma das raízes, que é justamente o produto da soma pela diferença. Não é nem produto da soma pela diferença. Dá para a gente fazer o x do vértice, ou dá para também usar a parte de Girard, que é o produto e a soma, né? Tipo, C também. A soma das raízes é menos B sobre A e o produto é C sobre A. E aí você meio que tenta dar palpites nas raízes para achar os valores dela. Ou tu poderia dizer o seguinte, ó, vou dizer que o x do vértice é menos B sobre 2A. Vai ficar menos 1,15 dividido por 2 vezes 0,115. Menos que menos dá mais, né? Então vai ficar 1,15 dividido por 2 vezes 0,115. Agora a gente não gosta de trabalhar com decimal. Vamos multiplicar por 1.000 em cima e embaixo. Vai ficar 1.150 sobre 2 vezes 115. Tudo bem? Então, se eu dividir aqui, vai dar 10. E 10 sobre 2 dá 5. Interessante. Então, tipo, a gente achou que o x do vértice, ele é 5. Aí, opa, x do vértice é 5. Beleza. Pronto. E agora, o que, é que a gente pode fazer? Bom, tem várias maneiras de resolver essa questão. Você concorda que a primeira raiz é a 1, certo? E o x do vértice é 5. Aqui é o x do vértice, certo? Então, a gente pode dizer assim, ó, x do vértice é x1 mais x2 sobre 2. Aí vai ficar 5 é igual a 1 mais x2 sobre 2. Então, x2 mais 1, eita, é igual a 10. X2 é igual a 9. Então, já achei que o x2 vale 9. Aqui vale 1, né? Então, concordo aqui. Daqui para cá é 9, e 9 mais 1 é 10. Pronto. Achamos o comprimento da rampa de uma maneira bem simples. Ok, galera? Então, espero que tenham gostado, certo? Qualquer coisa, mandem as dúvidas. Estou à disposição. Um cheiro, estou torcendo bastante por vocês, tá bom? Valeu, galera.